Boa tarde, meus amores. Para quem já me conhece, é um prazer ter você aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou Camila Teixeira, sexóloga, dona da loja física e online Dona Pimenta. Vamos conversar mais um pouquinho sobre sexualidade na nossa série Intimidade em Foco, que a gente tem conteúdo novo aí toda quinta-feira no canal, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre as etapas da sexualidade, onde inicia e até o momento da vida adulta, tá bom? Então, vamos tirar algumas dúvidas aí sobre a sexualidade. Vamos iniciar dando uma informação muito importante e que muita gente vai assustar. A sexualidade, ela inicia mais ou menos com seu 1 aninho de idade. Por quê? Porque até essa idade, a gente, quando criança, bebê, a gente ainda se identifica como uma extensão do corpo da mãe. É tudo uma coisa só. O bebê e a mãe, ele entende que é uma coisa só. Quando essa criança começa a sair do peito, quando essa criança começa a engatinhar, a andar, ela deixa de ser uma extensão da mãe. Ela entende que ela é um ser individual da mãe. Ela não é mais aquela extensão. E é aí, então, que começa a vida, a sexualidade da criança. E aí, então, até os seus 2 aninhos e meio, lembrando que não é exata as idades, porque cada criança tem o seu desenvolvimento, mas aí é nessa faixa etária que a criança, ela começa a conhecer os órgãos genitais. Quando a gente começa a ensinar a criança a segurar o cocô, a segurar o xixi, para poder chegar ao banheiro, para que a gente está fazendo desfraude, é onde a criança consegue perceber que ela tem o controle desses órgãos, tem o controle do esfíncter, e é onde ela começa a descobrir que existe esses órgãos, tá? Então aí já inicia a sexualidade da criança, quando ela começa a perceber que ela tem esse controle aí. Ah, opa, segura o xixi que nós estamos chegando no banheiro. Segura as fezes aí que nós estamos, segura o cocô que nós estamos chegando ao banheiro. Então, é quando a criança começa a ter esse controle do esfíncter e começa a perceber que existem esses órgãos na região lá embaixo, né? Eles começam a perceber que existe o pipi, que existe a pepeca, né? Que existe lá o pênis e a vulva e o ânus. Então ele começa a descobrir essa região íntima dele, começa a descobrir esses órgãos. Aí já inicia a sexualidade da criança. Pois bem, lá dos seus 3 aos 4 aninhos, começa a fase que chamamos de masturbação. O que é essa fase? É a fase que a criança, ela descobre, como ela já anda, ela já fala, ela já observa o mundo, ela já tem curiosidade, da mesma forma que ela pergunta sobre tudo, sobre o sol, sobre a lua, sobre a água, sobre o chão, sobre o brinquedo, sobre a roda, sobre a bola, ela vai perguntar sobre sua sexualidade. E as perguntas vêm como? De onde eu nasci? De onde eu vim? Porque ela é diferente de mim. Aí a criança já consegue perceber que um tem vulva, o outro tem pênis. Já consegue perceber a diferença. Então aí surgem as curiosidades, é onde deixa as mães loucas sem saber como responder. Mas a partir dessa idade aí já começam as perguntas, né? E eles já começam a se tocar a si mesmos, sem maldade nenhuma, tá? É que eles estão descobrindo. É quando a gente fala, olha mãe, ele descobriu o pezinho. É da mesma forma que ele vai descobrir o pênis, que ela vai descobrir a vulva. Eles vão começar a tocar. E por que a gente chama essa fase de masturbação? Porque ele sente que ao tocar naquela região é algo gostoso, é algo bom. Mas sem ligar em malícia, coisa nenhuma. É apenas a descoberta do corpo da criança. E como tudo que é gostoso na vida, a gente tende a repetir. Essa fase eles tendem a repetir. É quando a gente fica, tira a mão daí, tira a mão daí. Mas que não é o correto, tá? O correto é deixar eles descobrirem essa sexualidade. Pois esse toque não existe maldade nenhuma. É apenas uma descoberta do que é bom e do que não é no próprio corpinho, tá? Então essa é a fase que chamamos masturbação. Depois vem a fase que chamamos de jogo sensual, que vai lá dos 4 aos 5 anos. Por que jogo? Porque é aquela curiosidade de tocar no outro, de olhar para ver a diferença. Então eles brincam, é apenas uma brincadeira em que não vai trazer nenhuma consequência, nem física e nem psicológica para essas crianças. É apenas curiosidade. Se você vai tomar banho com o seu filho ou com a sua filha, ele vai tocar, ele vai perguntar, ele vai querer pôr a mão, ele vai querer saber a diferença. Chamamos de jogo por isso, porque é o toque, é o contato com o sexo oposto ou com o mesmo para se comparar, para se descobrir. Isso é um jogo sem malícia, sem maldade, então é uma fase do desenvolvimento sexual que não traz nem um prejuízo, nem psicológico e nem físico para ambas as partes.
é apenas uma fase do seu desenvolvimento sexual, do desenvolvimento da sua sexualidade e que é perfeitamente natural, tá bom? Então, essa é mais uma fase aí. Pois bem, aí tem mais uma fase, que é do desenvolvimento social e intelectual. Vai dos seus 6 aos 10 anos, mais ou menos. Essa fase, as brincadeiras tendem a diminuir e começa a ter mais observação. Ele vai procurar mais conhecimento sobre... ele vai observar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ele vai olhar e vai observar as diferenças, o que acontece, como age. Aí sim, é o momento para a gente tomar cuidado, porque é uma verdadeira esponja. Tudo que ele ouvir e observar, ele vai guardar, ele vai juntar essas informações. Então aí é mais social e intelectual. Eles vão interagir de forma diferente, sem as brincadeiras. Essas ainda vão ter, mas vão diminuir muito e vai ficar mais na observação, tá bom? Então essa é uma fase, vamos dizer aí, mais tranquila pra gente, mas ao mesmo tempo de muita atenção. E a fase mais temidas aí dos papais, que é a puberdade, que vai dos seus 11 aos 13 anos. Nessa fase, o pré-adolescente estará atrás de informação, em busca principalmente de aceitação, de saber que as mudanças que estão no corpo dele estão acontecendo com o colega, se o que ele está sentindo, o colega também sente. E aí entra a função muito importante do professor, dos pais, de quem convive perto desse pré-adolescente, que é ajudá-lo a aceitar o próprio corpo e a respeitar tanto dele quanto o do colega, o da colega que está junto, tá? Então aí ele vai pesquisar muito, ele vai querer saber e ele vai, muitas vezes ele vai se retrair, pois ele não sabe se aquilo que ele está sentindo é normal ou não, se aquilo que está mudando está acontecendo com todos os colegas ou não, tá? Então é uma fase de aceitação do próprio corpo e aí já começa o desejo sexual, o interesse sexual no pré-adolescente, tá? Até então é tudo uma descoberta. Aqui já tem o interesse sexual, tá bom? Que também é extremamente normal nessa fase pré-adolescente. Então, fique de olho e ajude ele aí. E por fim, a fase dos 14 aos 19 anos. É onde literalmente começa a vida reprodutiva, a capacidade orgásmica do jovem, né? E é aí onde já corre o risco da gravidez na adolescência. Então é uma fase de muita conscientização, é uma fase de muita conversa, é uma fase de quebrar tabus e de orientar esse jovem de forma correta para que não tenha uma gravidez indesejada e que a sua experiência sexual não seja traumática aí, criando vários tabus, criando vários medos, que é muito comum a gente encontrar por aí. Então é muito importante que nessa fase a gente consiga conversar com esse jovem de forma leve, de forma natural, tirando todas as suas dúvidas, porque aí começa a capacidade reprodutiva. Literalmente a vida sexual desse jovem inicia aí, tá bom? Então qualquer dúvida é bom a gente estar esclarecendo. Se não consegue esclarecer, procurar uma ajuda para evitar criar tabus aí na cabeça, bloqueios na cabeça desse jovem. E aqui fica mais uma quinta-feira com esse conteúdo para vocês. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostam e querem saber mais, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário para mim, tá bom? Um beijão, uma linda e abençoada tarde e fiquem com Deus. Boa tarde.